seja. Obrigado, querido. Bom dia mais uma vez, né? Hoje nós vamos falar de uma parábola de um evangelho de Jesus, que é de Mateus particularmente, está no capítulo 4, se não me engano, que é as tentações de Jesus no deserto. E é uma parábola bem polêmica, né? Porque a gente tenta entender, e com a luz do Espiritismo a gente vai realmente conseguir entender bem essa parábola e quanto ela é importante, tanto na época em que Jesus contou, quanto hoje, para o nosso dia a dia, né? Bom, já disse que é uma parábola, então a gente já vai entendendo, né, que é uma parábola. Como nós vamos entender que é uma parábola, a gente vai tentar explicar isso no decorrer do estudo, né? Todos já viram essa passagem de alguma forma, ou já lembram mais ou menos da passagem, né, da tentação de Jesus no deserto? Quase todo mundo, né? Porque é muito famosa, né? E ao mesmo tempo nos deixa assim bem intrigados, né? Como isso aconteceu? Será que aconteceu? Né? Como é possível, né? Bom, vamos ver a parábola em si, né? Vamos ver o que tem escrito lá no Evangelho de Mateus. Vocês desculpem, gente, ontem eu dormi bem tarde, viu? Vovô de primeira viagem, a minha netinha é linda, mas o vovô está com cara de joelho mesmo, está bem, mas estou bobo mesmo, mas enfim, faz parte. Então a parábola é o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és o Filho de Deus, atira-te para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Com isso, o diabo deixou e os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servir. É bem intensa, né, a parábola, assim, e a gente fica pensando como isso, né, poderia ser possível, né? Então vamos tentar entender, e para que a gente possa entender essa questão da tentação de Jesus no deserto, a gente precisa também entender das tradições tanto que vêm do judaísmo, quanto que nós aprendemos ou adquirimos ou passamos a entender através do cristianismo, né? Então, através das tradições judaico-cristãs, a gente vai entender essa concepção do diabo em si. Maravilha, hoje, dia de domingo, vocês vão aprender sobre o diabo, não é bom? Vem aqui para a gente falar sobre Satanás, sobre o demônio, que coisa maravilhosa, né? Que bênção. Mas isso vai ajudar a gente a também desmistificar muita coisa. Isso vai ser bom. Principalmente a gente vai entender quanto essa parábola é importante para o nosso dia a dia. Então, nessas tradições judaico-cristãs, a gente vai entender um pouquinho sobre esses personagens, né? Sobre Satã, Satanás, diabo, para a gente entrar em si na parábola.
Ali essas palavras que a gente costuma muito ouvir nas escrituras, né? Satã vem do hebraico, Satanás já é uma versão do aramaico, por isso tem essa modificação, e o diabo é do grego, vem do grego, diabo, mas é tudo a mesma coisa, certo? São palavras diferentes para designar aquilo que eles na época queriam falar, queriam designar. E o que a gente vai entender é que nem sempre foi assim. Muito antes, a cultura judaica não havia essa concepção de demônio, de diabo, de Satanás, de Satã, nada disso. Quem é que fazia o bem e o mal? Era Deus, na concepção deles. Então a gente vai ver que teve um desenvolvimento também da religiosidade e do entendimento da divindade entre a humanidade. Até hoje, tudo que a gente fala de Deus, de divino, de Jesus, de Cristo, vai da nossa capacidade de compreensão. A gente só chega até onde a nossa compreensão vai. E se a gente ficar brigando, é assim, é assado, a gente tem que entender, a gente está no nosso nível de compreensão. É muito mais além. Mas a gente precisa também entender, no decorrer dessa história, quanto isso se modificou para que a gente possa compreender melhor as parábolas, que são ensinamentos maravilhosos para o nosso dia a dia. Pois bem, na Bíblia hebraica, né, e por sinal na nossa Bíblia católica também, porque o Antigo Testamento a grande parte é a Bíblia hebraica, né, a Torá e os profetas e os outros livros. Mas na Bíblia hebraica, o período da monarquia principalmente, como eu disse, Deus faz o bem e o mal. Lá não tem essa história de diabo, não tem essa história de demônio, não tem essa história de capeta, nada disso. Quem faz o bem e quem faz o mal, se for preciso, na concepção deles, era o próprio Deus. Por isso que às vezes a gente lê a Bíblia e tem aquele preconceito, porque a gente não faz esse desconto, a gente faz o anacronismo, a gente acha que daquele jeito que eles falavam é do jeito que a gente pensa hoje, mas não era assim. A gente tem que dar o desconto e saber que eles estão colocando ali em determinados livros o entendimento deles sobre a divindade. Então aqui tem um trechinho de Isaías que diz o seguinte, Deus faz o bem e o mal. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço tudo isso. Então era assim que eles entendiam que o mal acontecia. Poxa, eles estavam lá. Aí de repente aconteceu uma calamidade. O que foi isso? Foi Deus que se zangou de alguma forma e mandou essa calamidade para nos castigar. Que outra concepção eles iriam ter nessa época? Ficava difícil, ainda não tinha o livro dos Espíritos para explicar, não é? Ainda não tinha Haroldo Dutra Dias para fazer uma palestra, explicar, não tinha. Então eles entendiam que era assim. Eles olhavam a natureza, acontecia alguma coisa, já tinham passado por um processo de desenvolvimento muito grande, porque eles acreditavam num Deus único, não no Deus único em si, mas num Deus deles. Mas eles também acreditavam que haviam outros deuses, mas aqueles outros deuses não eram Deus deles. O meu Deus é Jeová, é Yahvé, só a Ele eu vou adorar. Mas é claro, existem outros deuses, mas se eu adorar outros deuses, eu estou cometendo adultério. Eles tinham uma relação de casamento com Deus. Eu não posso adorar outro Deus, senão eu vou ser adúltero. Era assim que eles entendiam. E como eles não entendiam ainda essa concepção do bem e do mal, tudo era Deus que fazia, certo? Então está aí um trechinho que ainda está lá na Bíblia, do mesmo jeito, ninguém modificou. E o certo é não modificar mesmo, até para a gente poder hoje estudar e entender melhor. Se você for modificando esses livros à medida que você vai desenvolvendo o seu entendimento, você está também fazendo um grande erro, porque você não tem como entender a história, né? Olha aqui, lá Amós, o profeta Amós diz o seguinte: enviei a peste contra vós outros à maneira do Egito. Da mesma forma que eu enviei lá no Egito, lembra das 10 pragas do Egito? Naquela passagem que Deus envia o anjo, né? As 10 pragas, e no final envia o anjo da morte. Da mesma maneira que eu enviei no Egito, eu também mandei contra vós a peste. Mandei
matei pela espada os vossos jovens, enquanto os vossos cavalos eram capturados, fiz subir às vossas narinas o mau cheiro dos vossos acampamentos. É pesado, mas a gente tem que entender que era a maneira como eles viam essa questão do bem e do mal. E como eles ainda não tinham passado por um desenvolvimento maior com relação a essa questão do bem e do mal, tudo quem fazia era Deus, certo? Então é o seguinte, dando continuidade: contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor, portanto assim farei, ó Israel, e por isso te farei preparar-te, ó Israel, para te encontrar-te com teu Deus. Ainda Amós, né? Porque é Deus quem forma os montes, cria os ventos e declara ao homem qual o seu pensamento, e faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. O Senhor Deus dos exércitos é o meu nome. Então é uma visão bem pesada, digamos assim, né? Até para hoje a gente ficar olhando assim, por isso que muita gente não gosta de ler a Bíblia e critica, mas por uma questão também de não compreender essa questão do tempo, da cronologia, da compreensão da divindade nesse período, certo? Agora aconteceu uma coisa muito interessante, houve um exílio, esses povos foram conquistados, outros povos vieram, conquistaram o povo hebreu e levaram eles cativos para a Babilônia. Acho que quase todo mundo lembra desse acontecimento no Antigo Testamento, e aí houve uma reviravolta. No desenvolvimento religioso desse povo, houve uma reviravolta, porque a partir desse período de conquista de outros povos, dos povos babilônicos, né, que a gente fala, é onde entrou, nesse período, a figura de Satanás. É a partir daí que eles passam a entender, poxa, então, peraí, vocês nessa cultura têm um Deus para o mal também? Quer dizer que não é Deus que faz o bem e o mal? E eles entraram em contato com o dualismo, com a religião do zoroastrismo, né, onde existe o Deus do bem e o Deus do mal. E aí foi que entrou essa concepção na cabeça deles, dos povos hebreus, sobre o diabo, sobre o Satanás, sobre o Satã, certo? E a prova disso é 2 livros, Samuel, antes do exílio da Babilônia, e Crônicas, depois do exílio da Babilônia. Esses 2 livros são livros idênticos, praticamente, contam a mesma história, eles recontam a história. Eles resolvem recontar essa mesma história, por quê? Porque eles descobriram coisas novas. É como se eles tivessem lá feito um curso sobre religiosidade, sobre espiritualidade, e descobrisse isso. Eles, poxa, então quer dizer que o nosso Deus, o Deus dos exércitos, não faz o mal? E esse pessoal lá da Babilônia diz, não, quem faz o mal não é Deus, Deus não pode fazer o mal, quem faz o mal é outro Deus, um Deus que tinha esse dualismo do zoroastrismo. E aqui a gente vê, a mesma história contada em 2 livros diferentes. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e incitou Davi contra eles. Vai e faz o recenseamento de Israel. Em um período lá da história, Davi resolveu fazer o recenseamento do povo, e isso foi uma coisa ruim, deu um probleminha lá político, e deu um bafafá danado, ocasionou guerras, e quando isso aconteceu, o povo entendeu, contando a história, que o Senhor tinha incitado Davi a fazer essa coisa errada, né, que teve essa consequência negativa para o povo. E aí eles deixam bem claro, o Senhor fez isso. Mas quando eles passaram por esse exílio, muita coisa mudou na cabeça desse povo, eles começaram a reescrever determinadas histórias. Lá no livro de Crônicas, ele reescreve a mesma história e diz, olha, Satã levantou-se contra Israel e induziu Davi a fazer um recenseamento de Israel. Eles tiram o Senhor e colocam a partir daí a figura de Satã, que eles descobriram. Quem é esse Satã? Isso é uma divindade aí que faz o mal. Aí eles começaram a introduzir na Bíblia a figura de Satanás, que eles pegaram dos povos babilônios, persas.
E é importante que a gente entenda isso, porque Jesus, sabendo da cultura daquele povo, não vai fazer diferente quando ele vai contar uma parábola. Jesus sabe, né, que o mal em si não existe, que o demônio não foi criado da forma como eles pensavam, mas Jesus estava falando para eles, não vai falar de forma diferente, né? E a gente sabe que existe a má influência nas nossas vidas, mas daqui que você pare para dar uma lição que aquilo não é daquela forma, que não acontece daquele jeito, você deixa de ensinar algo mais essencial para aquele momento. Então, aqui a gente tem uma prova, digamos assim, né, tanto no livro de Samuel, quanto no livro das Crônicas, de que a figura desse Satanás, diabo, foi introduzido na cultura hebraica e solucionou, de certa forma, um probleminha. Deus deixou de fazer o mal, quando acontecia o mal, na cabeça deles, então eles, olha, agora vamos culpar esse tal de demônio, fica fácil. Tudo que acontece de mal nas nossas vidas foi o demônio. Por quê? Porque a gente foi infiel a Deus. E começou essa concepção, e as coisas vão ganhando corpo a partir daí. Pois bem, e aí a gente pergunta, dentro do que a gente aprendeu na doutrina espírita, falando hoje, agora como espíritas, o demônio existe? Né? Claro que não, a gente sabe que não, né? Então vamos lá, questão 131. Há demônios no sentido, veja bem, no sentido que se dá a esta palavra, porque de certa forma, existem entidades que fazem o mal de certa forma, que nos influencia de uma forma negativa, certo? Mas no sentido que nós damos a essa palavra como um semideus, uma força poderosa fazendo mal, existe? É a pergunta do Livro dos Espíritos. E a resposta é assim: se houvessem demônios, seria obra de Deus. Mas porventura Deus seria justo e bom se houvesse criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. Bom, se existe, eles estão nos mundos inferiores ou em outros mundos semelhantes, mas não da forma como a gente dá essa palavra. Então a gente sabe que demônios, como a gente pensa, como a gente tem os pesadelos, como a gente assiste os filminhos de Hollywood, isso não existe, certo? Mas também não vamos negligenciar, porque de certa forma existe entidades ainda arraigadas ao mal. E aqui ele prossegue: por demônio deve-se entender os espíritos impuros, mas com a diferença de ser transitórios o estado deles. Eles vão um dia chegar a ser anjos. Um dia, esses demônios, entre aspas, os espíritos inferiores, vão chegar a ser espíritos puros. Nós sabemos da misericórdia infinita de Deus, e eles não vão permanecer nessa situação por muito tempo. Satanás é evidentemente a personificação do mal sobre a forma alegórica, né? Forma alegórica, certo? Aí a gente pergunta, poxa, mas e o mal? O mal existe? Você acha que o mal existe? Não? Sim ou não? Sim. Será que o mal existe? Por que você acha que o mal existe? O mal é a ausência do bem? Tá bom, então vamos recorrer, nessas horas a gente tem que recorrer aos ensinamentos espíritas, para que a gente possa, né, ir desenvolvendo essa concepção da religiosidade, da espiritualidade em nossas vidas, certo? Então vamos lá, o mal existe? Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegarem ao bem? Não. Eles não passam pela fieira do mal. Eles passam pela fieira da ignorância. Então o mal existe? Não. O mal não existe. O que existe é a ignorância. À medida que eles
que os espíritos, nós, formos adquirindo conhecimento, e através do conhecimento a gente vai adquirindo a libertação, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a gente vai saindo da ignorância, e naturalmente vamos indo para aquilo que é natural para nós. Então, o mal não existe, o que existe é a ignorância. Nós fomos criados simples e ignorantes. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ele podia dizer, nós somos criados simples e maus, aí depois vai se tornando bom. Não, fomos criados simples e ignorantes. Essa ignorância é que nos faz perceber aquilo que nós denominamos de mal. Certo? Mas esse mal, ele não existe nessa concepção que a gente entende. Se alguém chega aqui e comete um crime, mata alguém, na realidade ele não consegue matar ninguém. Ele mata o corpo. Jesus dá sempre uma precaução, tenha cuidado, não com aquelas pessoas que conseguem matar o corpo, mas com aquelas que tentam matar o espírito. Porque essa aí vai te colocar em um patamar de mais ignorância, mais demoradamente na ignorância. Certo? Aquelas pessoas que tentam te influenciar ao mal e você cede, essa está matando o espírito. Porque mesmo que o corpo morra, o espírito é eterno. Ou imortal, digamos assim. Né? Então o mal não existe, o que existe é a ignorância. Hoje a gente aprendeu isso com a doutrina espírita. Certo? Então, ficou legal? Ou ainda tem alguma dúvida? Eu notei ali umas carinhas assim meio... Né? Então, tudo isso que a gente vê, que a gente denomina como mal, a gente pode dizer, isso é ignorância, vai passar. É como uma criancinha. A criancinha vem aqui, aí está fazendo uma traquinagem, aí bate no amiguinho, o amiguinho vai entender que aquilo ali foi uma coisa ruim. Mas se a criancinha bate no adulto, o adulto já entende que aquilo ali é a ignorância, é uma forma que ela ainda não está sabendo se comportar, reagir a certas situações. Então, o adulto, ele encara a questão da traquinagem, da criancinha bater e fazer alguma, entre aspas, alguma maldade, com naturalidade e vê que é inocência. E espera a situação se melhorar. E aí a gente começa a pensar, os anjos devem fazer a mesma coisa conosco. A gente chega e faz uma traquinagem com o anjo e começa a fazer as coisas erradas, o anjo vai nos encarar como crianças. Ainda bem, querido. Já pensou? Já pensou se ele dissesse assim, não tem nada de criança, isso aí, não tem jeito não, vamos castigar logo ele. Não, eles nos encaram como crianças, ignorantes, que vai sair desse estágio de ignorância, vai parar de cometer essas maldades e vai progredir. Então, o que existe de fato é a ignorância. Mas aí a gente pergunta, então, tudo bem. Ok, então ali era uma parábola, não é verdade. Jesus não foi tentado no deserto, né? Claro que não, é uma parábola. As parábolas podiam ser contadas de diversas formas. E ali Jesus contou aquela parábola. E a gente vai entender por que ele contou. O que ele queria fazer analogia? Qual o sentido que ele queria dar àquela parábola, né? Mesmo assim, a gente pergunta uma coisa: será que Jesus poderia ser tentado? Né? De alguma forma, será que ele poderia ser tentado? Bom, vamos recorrer também ao Espiritismo. Lá na Revista Espírita, 1868, São Luís dá essa mensagem. Certo? Os Messias, alguém aqui acha que Jesus não é um Messias? Ninguém, né? Jesus era um Messias, era um Cristo. Hoje nós temos essa concepção. Bom, ele não é Deus, mas ele é aquele Espírito que atingiu o mais alto patamar da hierarquia espiritual. Chegou a Espírito puro, depois de Espírito puro ele chegou a um Cristo. Que a gente saiba, talvez não tenha... A gente não conhece uma categoria mais elevada, pelo menos na nossa condição de entendimento, não foi nos dado saber se tinha ou não uma categoria mais elevada do que Cristo. Creio que tem as várias variações, né, degraus de Cristo e tudo mais, mas ele chegou ao patamar, na categoria de progresso espiritual. Ele é um Cristo,
E aqui fala o seguinte, ó, os Messias ou Cristos, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste. São Luís nos ensina isso na Revista Espírita, é que é o mais alto grau na hierarquia celeste. Depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalíveis. É bem claro essa palavra, né? Infalíveis. Daí por diante. E acima das fraquezas humanas, mesmo quando ele está encarnado. Então os cristos, eles não erram, eles não falham, eles são infalíveis, mesmo encarnados. Um espírito puro talvez ainda corra algum risco, mas um Cristo não. Lembra lá no livro Renúncia que o mentor de Alcione, ele dá um certo aviso, poxa, mas você tudo bem, você já atingiu um grau muito grande e tal, mas tenha cuidado, você vai encarnar. Na Terra é complicado até para espíritos da sua hierarquia. Você pode, de alguma forma, falhar. E ela quer assim mesmo ir lá e resgatar o grande amor, ajudar o grande amor da vida dela. Mas ela ainda não é Cristo. Ela não é um Cristo. Ela ainda corre risco. E mesmo assim ela aceita o desafio, né? Mas o Cristo não, mesmo encarnado eles não falham, são infalíveis. Admitido nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente de Deus a palavra. Os Cristos são médiuns de Deus. Olha que coisa, né, gente? Se tem lá o Chico, é o médium de Emmanuel, Emmanuel é o médium de outro espírito ainda mais elevado, mas um Cristo é um médium de Deus. Não tem interferência, é direto do Pai, né? Ele sabe a vontade do Pai, né? Ele é um médium de Deus, que são encarregados de transmitir essa mensagem de Deus, essa palavra de Deus, e fazer cumprir. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento, e entre eles que Deus escolhe os seus enviados especiais, ou os seus Messias. Bom, então ficou bem claro que Jesus, como Messias, como Cristo, como enviado de Deus, ele era um espírito da mais alta hierarquia, ele não podia falhar, ele era infalível, obviamente ele não podia ser tentado. Mais uma vez, era uma parábola. Jesus queria ensinar alguma coisa com aquilo. E aí é onde a gente entra na parábola em si e entra naquilo que Jesus queria transmitir. O que é que ele estava falando? Ele remonta um acontecimento muito importante para o povo judeu, para o povo daquela época. Ele relembra nessa parábola um acontecimento da mais alta importância, que a gente de vez em quando fala aqui na Páscoa, fala em várias situações. Ele remonta a essa situação aqui do Êxodo. Quando o povo foi libertado do cativeiro, da escravidão no Egito, o povo cruza ali o Mar Vermelho com Moisés e vai para o deserto, e passa 40 anos peregrinando no deserto, certo? Não quer dizer que isso tenha acontecido dessa forma, mas todos esses números são números muito importantes, muito simbólicos. Quando Moisés vai para o deserto com esse povo, ele vai pegar os livros, a tábua das leis, né, sobe o monte para pegar os 10 mandamentos, ele passa 40 dias lá no monte também. Sempre tem essa questão dos 40 dias, né? Então, Jesus, ao falar que ele foi para o deserto, passou 40 dias e 40 noites no deserto, jejuando não quer dizer que ele não estava comendo nada não, viu gente? Jejuando quer dizer que ele estava numa diet, numa dieta, né? Ele estava comendo pouquinho, só aquele alimento que eles levam, né? Aquele alimento que eles levam para o deserto, um pão mais grosseiro, né? Mais resistente, mais nutritivo, pão de aveia, alguma coisa desse sentido. Então todo dia ele come um pouquinho, vai se mantendo, até mesmo para fazer a meditação, ele não pode não pode comer uma feijoada para meditar, né?
A gente come uma feijoada, né? Você faz a experiência, viu? Você vai lá no Seca hoje almoçar, aí quando terminar o almoço, mesmo depois do açaí, tenta fazer uma meditação para você ver se consegue. Não consegue, não. Você vai meditar. Você fica ali quietinho, mas não dá para... Né? Então não dá para você comer demais quando você está nesse período de reflexão, sabe? Então ele jejumou. E ele está fazendo alusão a esses 40 anos que o povo estava no deserto com certas restrições. Não estava ali no oásis, tudo bonitinho. Não, eles estavam num processo de desenvolvimento da religiosidade. Moisés tirou esse povo de uma escravidão, colocou esse povo no deserto para aprender a ser povo, para aprender a ser um povo de Deus, digamos assim. Então esse povo estava acostumado com coisas horríveis, de 400 anos, mais de 400 anos de escravidão no Egito. Imagina, para educar esse povo era complicado, não era fácil não. Então você tinha que levar para o deserto, e o deserto lá, da península do Sinai, não é muitos dias não, em poucos dias você atravessa e chega em Israel, mas ele passou 40 anos, foi morrendo gente, nascendo gente, morrendo, renovando as pessoas, mas também ao mesmo tempo foi adquirindo uma educação religiosa, aquele povo foi aprendendo muita coisa. O interessante é que esse processo da peregrinação no deserto, se você for fazer um estudo lá com os rabinos, lá com os fariseus da época de Jesus e os rabinos de hoje, eles vão entender que esse processo é o processo da vida. Esse período da vida que a gente está nesse processo de aprendizado. E porque aqui eles passavam um tempo andando, aí depois armava as barracas, paravam num determinado local, montavam as tendas e ficavam morando nas tendas por um período. Depois que esse período passava, eles desmontavam as tendas e continuavam peregrinando. Isso tem até uma festa entre eles, a festa das tendas, que é depois da Páscoa. E essas festas simbolizavam o quê? Esse processo da reencarnação. Você vem ao mundo físico, arma a sua tenda, que é o corpo físico, e passa um período aqui no processo de aprendizado. Depois você desencarna, volta para a erraticidade, que é a caminhada no deserto. Claramente eles retratam isso. E a tenda até tem um simbolismo com o corpo para eles. Eu não estou falando de espiritismo, eu estou falando de judaísmo. Tenda para eles significa corpo. Quando você diz, vamos armar a tenda, é como se fosse um nascimento. Vamos desarmar a tenda, desarmou a tenda como se ele tivesse morrido. Nesse processo de peregrinação no deserto. É o processo do nosso desenvolvimento espiritual. Você precisa passar um período de muitos e muitos anos até você atingir um patamar evolutivo. Armando tenda, desarmando tenda, armando tenda, desarmando tenda, morrendo, nascendo, morrendo, não é? Nesse processo, rumo a um crescimento. Então, eles já tinham essa concepção. Outro dia falamos aqui sobre a concepção da reencarnação entre os fariseus. Eles tinham bem essa concepção. E Jesus, sabendo disso, usa esse período da história para falar de tentações. Porque nesse período, nesse processo de armar a tenda, desarmar a tenda, nascer no mundo físico, voltar para a erraticidade, nós sofremos o processo da tentação o tempo todo. Certo? Nós sofremos esse processo da tentação o tempo todo. E o povo no deserto sofreram 3 tentações. E Jesus lá no deserto também sofre 3 tentações. Então, claramente, Jesus está fazendo uma analogia, aquele povo entendeu. Ele estava fazendo uma analogia com esse processo da história que eles usavam para ensinar muitas coisas também. O Êxodo é usado para ensinar muitas coisas. E Jesus usou o Êxodo para ensinar mais ainda. Então Jesus mostra como eles deveriam ter feito e não fizeram. Como eles deveriam ter reagido ou resistido a esse processo de tentação e o povo não fez.
Eles sofreram 3 tentações. Então aqui vamos a primeiro, ó. Nesse processo de tentação que o povo, quando o povo foi libertado do Egito e entrou nessa peregrinação pelo deserto, a primeira coisa que eles disseram é assim: peraí, você, Moisés, você nos trouxe aqui para morrer de fome. Lá no Egito, a gente era escravo, mas a gente tinha cebolas, a gente tinha temperos, a gente tinha comida, e aqui a gente vai morrer nesse deserto. Vamos voltar. E começaram a falar para o povo: vamos voltar, a gente quer voltar, certo? E quantos de nós, às vezes, não atinge um determinado processo evolutivo, chega ali, está botando o pezinho no crescimento e quer voltar? Então, essa questão do querer voltar é um processo de tentação em nossas vidas o tempo todo. O povo do judeu passou por isso, nessa historinha do Êxodo. Vamos voltar, a gente quer voltar. Eu prefiro ser escravo do que morrer no deserto. E quantos de nós prefere a escravidão, digamos assim, do erro, do que botar o pezinho no processo da caminhada evolutiva? Porque é muito difícil. A gente tem que passar por restrições. E a gente diz: não, eu quero voltar, né? Então, claramente, essa passagem aqui remete à primeira tentação, lá de Jesus. Não dá para ler um pouquinho aqui. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Você está com fome, você está passando por... Você não é o filho de Deus? Ele tem a obrigação de fazer isso aí. Manda as pedras se transformarem em pão. E Jesus fala bem claramente: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não foi isso que ele disse? Ensinando como o povo deveria ter feito, mas o povo não fez, lá no Egito. E certamente está falando para nós também. Então, a primeira tentação é a tentação de vencer o materialismo. Nós estamos vindo de um processo evolutivo que vem do animal, da animalidade. Por isso que nós temos muito da animalidade ainda. A gente ainda se comporta, nós sabemos, para quem não sabe, o princípio inteligente, o espírito, quando é criado, ele passa por esse processo de desenvolvimento e ele vai fazendo os estágios no reino mineral. Depois ele cresce, aprende muita coisa, vai para o reino vegetal. Depois esse princípio inteligente passa para o reino animal. Lá ele se individualiza, ele se aprimora, ele passa por uma transformação que nós não fazemos ideia de como seria. Muita gente acha que o cachorrinho um dia vai ser gente, não é bem assim. Ele vai para mundos ainda mais evoluídos. Depois ele entra na humanidade. Ele entra na humanidade, mas não é assim: agora eu sou ser humano, não sou mais animal. Não, ele ainda tem muito da animalidade. É um processo devagar. Se a gente vê, não digo não Neandertal, mas se você vê lá o Australopithecus, um dos primeiros seres que estava entrando na humanidade, que a gente tem notícia, ele é animalizado. Parece mais um macaco do que, né, um ser humano. Como é que é o nome da Lucy, né? Parece mais um macaco, assim, mas aí depois vai para o Neandertal, que já está bem melhorado, viu? Já está bem melhorado, viu? O Neandertal já está bem melhorado, mas mesmo assim é bruto, né? É aquela coisa. E nós, de vez em quando, a gente quer voltar também à animalidade. Você vê seres humanos aí se comportando que há certos animais talvez não se comportassem daquele jeito, né? Então esse vamos voltar é a luta contra o materialismo, certo? Se vamos voltar. E na parábola Jesus dá a dica como você deveria fazer, certo? E aqui lá na questão 799 de O Livro dos Espíritos, diz o seguinte: de que maneira pode o Espiritismo contribuir com o progresso da humanidade? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Então essa primeira tentação, a gente está passando por isso o tempo todo,
querendo voltar às nossas raízes animalescas, né? Se comportando de certa forma, querendo voltar para o Egito, como aquele povo, certo? Então, essa foi a primeira tentação do povo hebreu, e essa foi uma das primeiras da tentação de Jesus na parábola, deixando bem claro, na parábola que ele contou, e da maneira como ele se comportou perante aquela dificuldade. E você tem que progredir, você tem que prosseguir, você não pode ceder ao materialismo, você tem que vencer o materialismo em sua vida, porque nós estamos rumo à angelitude. Todos nós estamos rumo à angelitude, né? E nós aqui não estamos pretendendo materializar o espírito, mas nós estamos tentando espiritualizar a matéria, certo? Materializar o espírito é retroagir. Nós estamos querendo espiritualizar a matéria, certo? Então, o povo passa por a segunda tentação: dai-nos água. Chega para Moisés e diz: olha, ou você nos dá água, ou a gente vai voltar. Nós vamos morrer de sede. Ao passo que Moisés tem que bater lá com o cajado na pedra para tirar a água de pedra, né? Que a gente fala tanto isso, né? Vem dessa expressão, vem dessa situação. E Moisés bate na pedra, fere a pedra para sair água da pedra. São parábolas, também nós sabemos disso, mas que têm ensinamentos muito profundos em tudo isso, muito profundos. E aí, dai-nos água, a gente está falando do orgulho, certo? O povo, poxa, se esse Deus é o Deus verdadeiro mesmo, ele nos tirou do Egito, eles têm que fazer por nós. E quanto de nós não se comporta dessa forma? Ah, que Deus é esse? Que tem que me ajudar. Eu estou precisando disso, eu vou pedir, eu quero assim, eu quero dessa forma. O nosso orgulho acha que Deus vai fazer por nós aquilo que a gente acha que deve ser feito. No entanto, as coisas que estão acontecendo conosco é aquilo que nós temos necessidade, muitas vezes, de passar para atingir um patamar que a gente precisa atingir. Mas naquele orgulho que faz parte da nossa vida, a gente, mas se Ele é o Deus verdadeiro, Ele vai ter que fazer por mim. Deus é fiel, Deus vai ter que me ajudar. Se você vem aqui para a minha igreja, se você vem para o centro, você vai ter que conseguir isso aí. E começa a fazer com que o orgulho se sobressaia. E não é assim. A gente sabe que não é assim. E Jesus nos deixa saber aqui, eu vou ler porque está bem ruim aí. Se és o Filho de Deus, atira para baixo, porque está escrito que Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Ou seja, se Deus é Deus, Ele vai me proteger. Eu não vou precisar nem me preocupar com nada. E não é bem assim. A gente tem que estar, como Jesus disse lá, não tentarás o Senhor teu Deus. A resposta dele é que você não deve tentar. Você não acha que você sabe tudo, que você já está ali porque é espírita, porque é católico, evangélico, de outra denominação qualquer, que você já está salvo. Não é bem assim. O processo da salvação é constante. Não vai tentar, porque esse orgulho não vai te levar a lugar nenhum. Então, o primeiro foi o materialismo, o segundo foi o orgulho. E está lá no Livro dos Espíritos, na questão 117, depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente que depende de nós. Sim, certamente. Eles a alcançarão mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Então, esse é o problema do nosso orgulho. A gente não está submisso à vontade de Deus. A gente quer que Deus faça a nossa vontade. Então aqui o povo estava dizendo assim, meio que, faça a minha vontade. E na oração Jesus ensina diferente. Seja feita a vossa vontade. Ele fala para Deus. Pai, seja feita a vossa vontade. Não a minha. A vossa vontade. Mas aqui o povo diz, não. Seja feita a minha vontade, porque agora que eu aceitei Jesus, ou agora que eu aceitei esse Deus, tem que ser feita a minha vontade.
Quantos de nós não acham que Deus tem que fazer a nossa vontade? E não é bem assim. O orgulho falando ainda muito alto dentro de nós, né? E aí a segunda tentação que Jesus mostra na parábola como eles deveriam se comportar, certo? Aí já é a terceira, né? Seja feita a vossa vontade, essa que é seja feita a vossa vontade, a nossa vontade, né? Quando Jesus, o diabo diz o seguinte: tudo isso te darei se prostrados me adorares. É a última tentação. Ele fala, olha, sobe Jesus lá no alto do pináculo do templo, no monte, mostra todas as riquezas, e olha, eu vou te dar tudo isso, se você me adorar. Né? E Jesus nessa hora, é onde ele tem a resposta mais enérgica, ele diz, afasta-te de mim, Satanás. E a partir daí, os anjos passam a servir Jesus. É aquele momento mais, onde você tem que ser decisivo. E aí é o quê? É o egoísmo. A gente é egoísta, a gente quer que Deus faça a nossa vontade. Que Deus é fiel, vai ter que me ajudar nisso aqui, porque eu sou agora espírita, porque agora eu sou cristão, porque agora eu sou muçulmano, não importa, Ele vai ter que me ajudar. E aqui está bem intrínseco que a terceira e última tentação, como sendo a mais grave, é a tentação do egoísmo. Você quer que Deus faça a sua vontade, e não faz como Jesus nos recomenda na oração, que ele pede ao Pai que seja feita a vossa vontade, porque Deus sabe o que é melhor para nós. E aqui no livro dos Espíritos, na questão 913, diz, dentre os vícios, qual o que se pode considerar o mais radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo, daí deriva todo o mal deriva do egoísmo. O egoísmo é o causador de todas as guerras, de todas as discórdias, de tudo que você pode imaginar e dar o nome de mal. É o egoísmo. Entre pessoas, entre povos, entre nações, sempre o egoísmo é que faz todo o mal acontecer. E aqui, lá no livro de Tiago, na carta de Tiago, ele diz, antes, cada qual é tentado pela própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Então, cada um de nós vai ser tentado naquilo que ainda está, que precisa ser aprimorado em nós. Ninguém vai tentar você com algo que não te apetece, certo? Tem até uma historinha aí que diz, se você coloca um prato de feno para um cavalo e um prato de pedras preciosas, o cavalo vai direto no prato de feno, porque ele não está muito preocupado com as pedras preciosas. Mas se você coloca diante de uma pessoa um prato de pedras preciosas e um prato de feno, a pessoa vai nas pedras. Então, a tentação é de acordo com aquilo que você ainda deseja. Nós não podemos ser tentados naquilo que nós não desejamos. E, só para concluir, num livro de Ação e Reação de André Luiz, tem lá a fala do desejo central. Eu vou ler rapidinho, mas o desejo central, cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Você não pode ser tentado naquilo que você já venceu. Se você não gosta de pamonha, ninguém vai te tentar com pamonha. O que é difícil, né? Porque eu acho que todo mundo gosta de pamonha aqui. Não? Então, tem quem não gosta. Né? Aprendemos, diz André Luiz, nas escolas de vingadores, olha gente, que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central. Todos nós temos um desejo central naquele período da nossa encarnação, certo? Ou tema básico, dos interesses mais íntimos. Então está lá,
as escolas de vingadores, eles aprendem, para poder eles obsediarem as pessoas, os espíritos inferiores, eles aprendem que todos nós temos um desejo central. E aí ele vai trabalhar nesse desejo central de cada um, que você fica anunciando o tempo todo na sua tela mental. Eles não precisam ir lá buscar muita coisa, basta se aproximar da tua vibração e vai estar lá na tua tela mental, o teu desejo central, o tempo todo. E aí eles vão trabalhar nesse desejo central, a tua tentação. Além dos pensamentos vulgares, que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central. Esse desejo central que tem todos nós, a gente fica emitindo pensamento o tempo todo, em cima desse tema, certo? Que nos caracteriza, é a nossa carteira de identidade no plano espiritual, certo? Pensamentos esses que passam a conduzir o reflexo dominante de nossas personalidades. Esse pensamento central, que todos nós temos, ele passa a conduzir e torna-se o reflexo dominante de nossa personalidade. E aí, eles aprendem isso nas escolas para obsediar as pessoas. Estudam espiritismo muito mais do que a gente. Certo? Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, por meio das ocupações e posições que prefira viver. Assim é que crueldade é o reflexo do criminoso. Ele já sabe logo, olha, aquela pessoa tem um potencial para ser um criminoso, porque ele é muito cruel em determinadas situações. Tem um pensamento central que está sempre ligando a essa questão da crueldade. Então eles vão trabalhar a derrocada daquela pessoa em cima desse tema, em cima dessa situação. E é ali que eles vão tentar, os espíritos que querem obsediar, eles vão tentar em cima desse tema, certo? A cobiça é o reflexo do avarento, assim como a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio, o reflexo do ironista, e a irritação, o reflexo do desequilibrado, assim como a elevação moral é o reflexo do santo. Então, esse pensamento central fica lá o tempo todo, mostrando quem eu sou. Então, ninguém é tentado com coisas que não nos pertencem. Não vamos colocar a culpa num demônio, num satanás, num isso ou aquilo, porque a culpa está em nós mesmos. A gente produz o material para sermos obsediados ou tentados, entre aspas. E a gente cede, não faz aquela maneira como Jesus nos ensinou nas tentações, como se comportar perante essa situação na vida. Ao ponto que você, combatendo o materialismo, combatendo o orgulho e, por fim, um dos mais perversos para a humanidade, que é o egoísmo, obviamente a gente vai ter a assistência dos anjos, dos mentores, dos espíritos bons que estão querendo acessar o nosso coração, mas não têm acesso. Então, continuando, ele diz: conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhes superponham, nutrindo-lhes dessa forma a fixação mental. Então esse é o processo de obsessão. Eles buscam o pensamento central, aquilo que te apetece na inferioridade, e aí eles ficam alimentando, fazendo com que tudo isso vá crescendo, né? Até que tudo isso vire uma fixação mental. E aí fica mais fácil de você cair na chamada tentação. E tudo isso que a gente viu, né? Jesus veio mostrar como acertar onde outrora nós erramos e ainda continuamos errando. Como a gente ainda continua errando. Essa parábola das tentações de Jesus não é que ele passou por isso. Ele não podia ser tentado.
O demônio não existe como a gente pensa que existe, mas é uma forma que Jesus naquele momento encontrou para ensinar aquele povo sobre essa peregrinação, sobre esse grande êxodo que é a nossa vida rumo à perfeição. Ora montando a tenda quando a gente nasce, ora desmontando a tenda quando a gente desencarna, voltando para a erraticidade, e nesse processo de busca de aprimoração espiritual, a gente passa por essas situações, porque somos tentados naquilo que nos apetece, por conta desse pensamento central, que a gente fica anunciando como um letreiro, aqueles luminosos, olha, eu gosto de batata frita, como o Lincoln fala, né? Eu gosto da gula, eu gosto demais do sexo desregrado, eu gosto demais de roubar, disso, daquilo. Então a gente fica o tempo todo anunciando na nossa tela mental a nossa inferioridade. Os espíritos inferiores, que se profissionalizam nas escolas de vingadores, como disse André Luiz, eles, através desse pensamento central, eles trabalham a nossa obsessão. Aí fica mais fácil, porque não é só notícia ruim que a gente vai ver hoje aqui, né? Fica mais fácil a gente tentar trabalhar, vigiar e orar. Aquilo que Jesus disse, poxa, se eu tenho esse pensamento central, se eu identifico ele como um pensamento central, eu vou, através dessa vigilância, começar a recorrer à prece e à oração, porque eu ainda sou fraco para tentar vencer sozinho. Eu preciso atingir um nível mental para buscar ajuda dos mentores, e a gente vai tentando, com isso, acertar aonde ainda estamos errando, aonde já erramos muito no passado. Então, gente, é basicamente o estudo que fizemos sobre as tentações de Jesus no deserto. Eu espero que tenha sido útil e para todos nós, como foi para mim, né? Então, vamos elevar o nosso pensamento ao Divino Mestre.